Uma boa noite, a paz do Senhor Jesus. Aqui quem vos fala é o pastor Nilson. Nós vamos estar falando hoje acerca de Pedro negar Jesus. Por que Pedro negou Jesus? É porque eles queriam matar Pedro também? Os 4 evangelhos de Jesus, como Mateus, Marcos, Lucas e João, vai estar narrando essa história que Pedro negou a Jesus. Vamos entender por que Pedro negou a Jesus. A Bíblia vai nos falar, nos 4 evangelhos, que Pedro seguia Jesus de longe até o pátio do sumo sacerdote. E ali fora, porque era madrugada fria, Pedro aquecia a mão no fogo, junto com os servos do sacerdote. Mas quando você vai para o livro de João, o Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, o capítulo 18 e o verso 15, ali está a revelação deste mistério. Para entender o que estava acontecendo, a revelação do texto, nós temos que voltar em Marcos, capítulo 14, e o versículo 27. Jesus disse: todos vós, esta noite, vós escarneceis em mim, porque escrito está: ferireis o pastor e as ovelhas dispersarão. Mas depois que eu houver ressuscitado, irei adiante de vós para a Galiléia. E disse-lhe Pedro: ainda que todos os escarneceis, nunca, porém eu. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo, que hoje, nesta noite, antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes me negará. Então vamos entender. Já havia uma profecia que o pastor sendo preso, as ovelhas dispersariam. Então Jesus apenas estava dizendo uma profecia que já acontecia. Então Jesus praticamente ele então profetizou, para os discípulos, fato que aconteceria. Pedro, pelo seu impulso, ele disse: não, Senhor, nem que todos dispersariam, mas eu jamais. E Jesus falou: ainda esta noite, antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes tu me negará. Então vamos lá agora para completar o entendimento. Nós temos que abrir as Bíblias no livro de João, o capítulo 18 e o versículo 15. Capítulo 18, verso 15, João diz: e Simão Pedro e outro discípulo seguia Jesus. E este discípulo era conhecido do sumo sacerdote. E este ano da crucificação de Jesus, sumo sacerdote era Anás, genro de Caifás. Então correu de longe Pedro e o outro discípulo, porém o outro discípulo era amigo de Anás. Vejam bem, o outro discípulo, conhecido do sumo sacerdote, e Pedro estava da parte de fora, a porta, que seja, Pedro estava do lado de fora. Então, a porta saiu, então, o outro discípulo, o que era conhecido do sumo sacerdote, e falou à porteira, ou que seja, de acordo com a tradução, o porteiro, que seja,
a pessoa que guardava, que vigiava a porta, levando Pedro para dentro. Então vamos entender. O outro discípulo que estava vindo com Pedro, Pedro ficou pelo lado de fora, o outro era amigo do sumo sacerdote, entrou para dentro da sala do julgamento, do sinédrio. Só que ele estava lá dentro e lembrou de Pedro e mandou que a porteira voltasse lá fora e chamasse Pedro para entrar para dentro. Veja bem, se caso esta porteira chamasse Pedro e Pedro entrasse, as profecias que já estavam decretadas não aconteceria. Porque Pedro falou, não, Senhor, mesmo que todos dispersam, mas eu jamais, eu seguirei até a última hora. Então, se Pedro entra para dentro, a fala de Pedro prevalecia. E que precisa prevalecer não é a fala do homem, mas sim é a fala, a promessa de Jesus. Veja bem, então a porteira disse a Pedro, não és tu também dos discípulos deste homem? Disse Pedro, não sou. Então vamos entender, se ela saísse com uma fala diferente, com uma certa educação, Pedro, o moço, o senhor que é Pedro, o seu outro amigo, o outro discípulo, mandou que o senhor entrasse.